coração ganhando pelo ruminar. É a melhor maneira de mais desfrutar. Amém, amados irmãos. Meu nome é Janaína, mais conhecida como Jana, né? Na maioria das localidades, dos lugares por onde eu já passei. Moro atualmente em Annemasse, na França, e sou casada com Maxime, ele é belga, e eu tenho uma filhinha que se chama Eloá, e estou gestante de novo, aguardando o segundo presente do Senhor para nós, né? Para minha família. E recebi aí incumbência essa semana de estar compartilhando a porção da mensagem 5 com vocês, né? Habitação de Deus no Espírito. Uma mensagem muito, muito rica, liberada pelo nosso querido irmão Pedro Dong. E assim, eu vou tentar, né, não me prolongar muito e ir direto ao ponto, porque de fato é uma mensagem que foi resgatadora, né? Que foi a mensagem de despertar. Então eu tenho aqui algumas notas e eu vou estar recorrendo a elas para poder estar compartilhando aqui com os irmãos um pouco do meu sentimento, né? Um pouco do que eu recebi do Senhor nessa mensagem. Primeiramente ali, o irmão começou, né, falando sobre Efésios 2, versículos 13 e 14, e falando da situação da humanidade, né, em geral ali, de um colapso que nós temos vivendo atualmente, né, na nossa sociedade. E sobre também a questão da divisão do homem, né? Tudo é uma questão de divisão. Aqui na Europa vemos ainda mais isso, né? Eu tenho vivenciado ainda mais isso, que questão cultural, questão racial, financeira, né? Classe social, no caso, né? Então, assim, tudo isso divide o homem e tudo isso separa o homem e torna as pessoas menos acessíveis, né? Que no Brasil, de um modo em geral, em todo caso em Goiás, né? Onde eu servi no Bucafé, onde fiz CEAP, preguei o Evangelho. Então, assim, aqui ainda mais isso, né? E essa mensagem, no geral, ela quis mostrar a necessidade que o Senhor tem de que o homem não seja mais dividido, né? De que o homem seja um corpo vivo, né? Um corpo edificado, né? Então, no decorrer da mensagem, o irmão foi explanando para nós isso, até chegar nessa conclusão de que o Senhor, ele precisa que a sua igreja seja edificada, né? E a forma da igreja ser edificada é que não haja mais essa divisão, né? Então ele falou um pouco sobre o significado da palavra shalom, né? Que seria, no seu sentido básico ali, a paz seja convosco, né? A paz, ou também usada como cumprimento, né? De olá ou de tchau, tchau, mas isso vai mais profundo, né? O irmão foi aprofundando ali mais e mais sobre a explicação. Mas o que foi interessante foi de mostrar que essa paz, que seria a paz no seu contexto de consolidar, de encaixar, de fazer funcionar, e a paz em geral, né? Tipo assim, a paz num sentido muito profundo, não superficial. Mas essa é a paz que o Senhor quer nos dar hoje, né? Independente das situações em que vivemos, independente das crises, guerras, rumores de guerras, enfermidades, né? Estranhas que têm aparecido e aparentemente, né, não tem cura. Então tudo isso ali tá em Mateus, né? Toda a palavra se cumprindo, né? E o Senhor, ele necessita, no meio de toda essa harmonia, de ter
esse corpo edificado pleno em harmonia, conectados ao próximo e a Deus, né? E com isso, que cada parte, cada membro desse corpo edificado possa estar exercendo a sua função, né? Para que o Senhor possa habitar nesse edifício e se sentir em casa. Então, assim, foi muito rico, porque ele mostrou também a necessidade que o Senhor tem de descansar, que assim como em Gênesis 2 o Senhor descansou após toda a obra que fizera, ele também almeja descansar hoje, né, na nossa era. E assim, ele mostrou que estamos ali no finzinho do 6º milênio, né, e entrando no 7º, onde o Senhor ele almeja o descanso. Mas onde ele vai descansar, né? Ele precisa de um edifício para descansar. Ele precisa de um lugar onde ele possa se sentir em casa, né? Ou seja, ele precisa do seu corpo edificado, da sua noiva, né? Da sua igreja. Então o irmão ele mostrou ali que para isso, para o Senhor poder descansar e para esse edifício ser edificado, precisamos ser trabalhados, né? Não apenas exteriormente, mas interiormente sobretudo, né? Precisamos permitir esse trabalhar do Senhor, negando a nós mesmos e sendo libertos de todas as coisas que podem ser abaláveis, né? Para que aquilo que não é, para que aquilo que é inabalável permaneça, né? Que é o nosso espírito, o nosso ser crescido em Cristo, digamos assim. Então ele mostrou ali também sobre a igreja de Filadélfia, né? Muito rico, que a igreja de Filadélfia, ela reagiu ali depois do final do século XV e está sendo consolidada hoje. E a igreja em Filadélfia, ela seria uma igreja que não tem nada de especial, digamos assim, mas que, em parte, ela simplesmente reconhece que não pode fazer nada sem o Senhor. Reconhece que tem pouca força, mas ela ama a palavra, né? Então, assim, é que esse seja o nosso viver hoje, né? De amar a palavra do Senhor. Porque o Senhor, ele tem capacidade de fazer por nós o que nós não temos, né? Porque nós precisamos reconhecer que temos pouca força, mas precisamos guardar e amar a palavra, né? Como essa igreja de Filadélfia, porque os tempos são maus e o Senhor, ele almeja vir. Mas para que isso seja concretizado, nós precisamos sair, nós precisamos, independente de onde estejamos, levar essa palavra profética, trazer outras pessoas, né, para esse seio, para esse viver e para essa edificação, estarmos edificando os uns aos outros, né? Essa edificação, ele mostrou ali ainda também em Ageu 2, a edificação do segundo templo, né? Que foi em tempos angustiantes, em tempos difíceis, tempos de destruição, e que não foi fácil, foi muito difícil. E o que estamos vivendo hoje também, assim, né? Não tem sido fácil, mas o Senhor, ele diz o quê? A glória dessa última casa será maior que da primeira, e eu vos darei a paz. Então o Senhor, ele é conosco, né? A mão do Senhor dos Exércitos, ele é conosco, está conosco. E nós não precisamos ter medo de guerrear e de edificar. Precisamos apenas ir e edificar, né? Que o Senhor, ele vai fazer. Para isso, ele precisa tirar de nós todo o individualismo, todo o egoísmo, toda a superioridade, ciúmes, inveja, tudo precisa ser abalado. Tudo aquilo que não pertence ao Senhor precisa sair de nós, para que o inabalável reste, né? O Senhor, ele quer eliminar como fogo consumidor, ele quer eliminar de nós tudo aquilo que não entra no reino dos céus, para que ele possa descansar, né? E que nós também possamos com ele, como essa igreja edificada, como essa noiva, né? Essa noiva ataviada com vestes de linho finíssimo, né? Como ele disse. E então, nesse finalzinho, poder ter a plenitude, né? A plenitude daquele que tudo enche, porque a igreja é um organismo vivo e nós precisamos estar em harmonia. O que o Senhor precisa de fato é que estejamos em harmonia, deixando de ser crianças. O irmão tocou nesse ponto, crianças agitadas de um lado para o outro, imaturos, que se deixam levar por ventos de doutrinas, né? Mas seguir Cristo, que é o cabeça, praticar a palavra da verdade, nos edificar para crescermos, né? Crescer em Cristo.
E assim esse corpo será bem ajustado, não de maneira inerte, mas viva, de maneira consolidada, né? Compactada, unidos, onde cada um executa a sua função e onde cresceremos e seremos edificados mutuamente, né? Ó Senhor Jesus. Então que possamos amar a palavra e que essa palavra ela nos lave e abale, retire de nós tudo que é caído, tudo que é terrenal, tudo que nos impede de ser essa igreja gloriosa, essa igreja desejável, né? Ó Senhor Jesus, para que possamos ser apresentados ao Senhor naquele grande dia como a igreja gloriosa, santa, sem defeitos, né? Senhor Jesus, o Senhor, Ele conta conosco, irmãos. Nós somos sacerdotes de Cristo e de Deus e de Cristo, como diz em Apocalipse 26, né? E aqui o Senhor, Ele finalizou falando sobre o Emanuel, né? Senhor Jesus, esse Deus conosco, o Deus e o homem unidos, tendo o seu descanso ali, né? Na Nova Jerusalém, no reino milenar. Ó Senhor Jesus, aleluia, porque o Senhor, Ele conta conosco, irmãos. Que nós possamos estar juntamente desfrutando dessa palavra e pregando essa palavra e trazendo outros para essa edificação. Senhor Jesus, amém. Salvação ganhando pelo